Tem umas identidades interessantes que eu vou usar, mas que eu peço para vocês demonstrarem nos exercícios das notas de aula, tá? Mas eu vou prosseguir agora, isso é exercício. Eu vou prosseguir com as outras funções trigonométricas. Função tangente, tá? Aí definição. Você tem a definição do seno e cosseno, geometricamente definidas, tá? Não é, perceba bem, não é uma definição tão rigorosa assim, é uma definição que satisfaz os nossos propósitos, mas tem a definição analítica mesmo, precisa das funções seno e cosseno, tá? Mas para a gente aqui serve, tá bom? Foi demonstrado no plano cartesiano, círculo trigonométrico, usando o conceito de distância, é fundamental. O x, o argumento do seno e cosseno é em radianos e leva em conta distância, tá? É a distância de um arco. A medida do ângulo em radianos é numericamente igual à medida do arco quando eu estou no círculo trigonométrico, o círculo de raio 1. Então tem as definições, está gravando? Tá? Definição primeiro. Definição. Espera aí. A função tangente é a função denotada por TG e definida por. A tangente é, por definição, a razão de duas funções. A razão da função seno pela função cosseno. Razão de funções. Aí você precisa saber quem é o domínio da razão. Quem é o domínio da razão? Tá? Quem é o domínio, lembre-se, quem é o domínio da função f sobre g? É o conjunto formado por cada x pertencente à intersecção dos domínios. Tal que? Tal que o quê? G de x é diferente de zero. E quem é f sobre g aplicada em x? É f de x sobre g de x, qualquer que seja x, no domínio da razão. Isso é a definição da função. Então, daí, quer dizer, daí de onde? Desta definição, quem é o domínio da tangente? O domínio da tangente é o conjunto. Bem, os domínios do seno e cosseno são reais, então a intersecção dos domínios são reais. Então, é o conjunto dos números reais. São reais não, a intersecção dos domínios é o conjunto dos números reais. Então é o conjunto formado por cada x real, tal que cosseno de x é diferente de zero. Então, uma análisezinha geométrica, você vê aqui, se você está no sistema de coordenadas cartesianas e pega o círculo unitário, círculo de raio 1, o lado do ângulo tem que parar, o lado que não é o eixo positivo das abscissas. Onde é que ele tem que parar para o cosseno ser zero? Aqui e aqui. E quem são esses ângulos? Π sobre 2 mais... Não, geral. Π sobre 2 mais Kπ. Ou seja, é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de π sobre 2, de 3π sobre 2, de 5π sobre 2, ou seja, dos ângulos da forma π sobre 2 mais Kπ, qualquer que seja o K inteiro. Tá? Isso é o domínio da tangente. E quem é a tangente? Em x
A lei de formação está aqui, ó. E quem é a tangente em x? Quem é? É o seno de x sobre o cosseno de x. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da tangente. Tá? Diga. A definição que eu falo é aquela definição que eu Não, eu vou chegar aí. A definição é essa, tá? Mas depois, como seno e cosseno, tá? São comprimentos, eu também consigo ver tangente, cotangente, secante, cossecante, que eu vou definir como comprimento, mas isso fica para depois. Próxima definição. A função cotangente é a função denotada por CTG e definida ou dada, cotangente é o cosseno sobre o seno. Daí, quem é o domínio da cotangente? É o conjunto formado por cada x na intersecção dos dois domínios, que é R, tal que o seno de x é diferente de zero. Mas quem são os ângulos, quem são os números reais para os quais o seno de x é zero? Onde é que o x é zero? Aqui. Onde é que o seno de x é zero? Quando o ângulo cai aqui. Quando o ângulo cai aqui ou aqui. Quais são os ângulos? Capi. Ou seja, é π, 0, 2π, 3π, menos 3π, menos 5π. Ou seja, o domínio da cotangente é o conjunto formado por cada x real, tal que o x é diferente de κπ, qualquer que seja o k inteiro. Tá? E quem é a cotangente em x? É o cosseno de x dividido pelo seno de x. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da cotangente. Agora, por favor, observação. Por conta do que foi feito, por conta das leis de formação, não digam por aí que a função tangente é igual, que a função cotangente é o inverso multiplicativo da tangente. Não é. Enquanto funções, a cotangente, ela não é o inverso multiplicativo da função tangente. Por quê? Quando é que duas funções são iguais? Mesmo domínio, mesmo contradomínio e mesma lei de formação. Me diga uma coisa, se eu pegar a função cotangente, o ângulo π sobre 2 está no domínio da cotangente, não está?
Qual é a cotangente de π sobre 2? Qual é a cotangente de π sobre 2? Cosseno de π sobre 2, que é 0, dividido pelo seno de π sobre 2, que é 1, dá 0. O π sobre 2 pertence ao domínio da cotangente. Mas o π sobre 2 não pertence ao domínio do inverso da tangente, porque ele não está no domínio da tangente. Quem é o domínio do inverso multiplicativo da função tangente? É o conjunto formado por cada x real, tal que x está no domínio da tangente e a tangente de x é diferente de 0. Portanto, como funções que são, essas funções são distintas. Essa igualdade vale sim o que você tem. Agora, o que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? É que essa igualdade é verdadeira. Agora você tem isso. Cotangente de x é igual a 1 sobre a tangente de x, mas isso é outra coisa. Qualquer que seja o x, o quê? Hã? Com x, me diga quem é o x. Com x, essa igualdade é verdadeira, com x diferente de quem? O x não pode estar aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Quem são os números, quem são os ângulos que caem aqui? Quem são os... Não, Kπ só cai aqui e aqui. Eu quero que caia aqui, 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 aqui. Kπ sobre 2. Qualquer que seja x, com x diferente de Kπ sobre 2, qualquer que seja o K inteiro. Aí isso vale. Mas isso é uma coisa, isso é outra coisa. Tá certo? Entendeu? Porque se o ângulo se o x satisfaz isso aqui, nem o seno nem o cosseno é 0. Ok? Bem. Definição. Tá? Definição. A função secante a função secante é a função denotada por sec e definida por quem é por secante igual a 1 sobre cosseno. É 1 sobre cosseno, tá? É a função secante. Então daí você tem quem é o domínio da secante. É o conjunto formado por secante. Deixa eu escrever direito. S é C. S é C. S é C. É 1 sobre o cosseno. Então, quem é o domínio da secante? É o conjunto, é o inverso multiplicativo da função cosseno. Então, é o conjunto formado por cada x no domínio do cosseno, que é o R, tal que o cosseno de x é diferente de 0. Ou seja, isso aqui é o mesmo domínio da tangente. E a secante em x é o que? É 1 sobre cosseno de x. Qualquer que seja x nesse conjunto, que é o domínio da secante. Tá? Então você já observa uma coisa. Se você pegar o módulo da secante, tá? Se você pegar o módulo da secante, ó, uma coisa que você observa logo é que o módulo da secante, tá? Isso é o inverso
do módulo do cosseno. Como o cosseno em módulo é menor que ou igual a 1, o seu inverso é o quê? Maior que ou igual a 1, qualquer que seja x no domínio da secante. Então não esqueça disso. Em módulo, a secante de x é maior que ou igual a 1 ou menor que ou igual a menos 1. Entendido? Tá? E a última de hoje, para a gente encerrar, é a função cossecante. E depois daqui é o cálculo para essas funções. Primeiro mostrar essas funções são contínuas, porque o seno e o seno são funções contínuas. Então, se eu mostrar que o seno e o cosseno são funções contínuas, essas outras funções, como razões de funções contínuas, serão funções contínuas. O mesmo vale para diferenciabilidade, mas isso é para o futuro. Definição: a função cossecante é a função denotada por CSC, tá? E definida por cossecante é o inverso multiplicativo do seno. Daí o domínio da cossecante é o conjunto formado por cada x real, tal que o seno de x é diferente de zero. Ou seja, é o domínio da cotangente, que está aí expresso. E quem é a cossecante de x? É 1 sobre o seno de x, qualquer que seja o x, pertencente ao seu domínio. Assim, mesma coisa, ó, não esqueça. Assim, a cossecante de x em módulo é o inverso do módulo do seno. E como o seno em módulo é menor que ou igual a 1, em módulo, o inverso desse módulo é maior que ou igual a 1, qualquer que seja x pertencente ao domínio da cossecante. Pronto. Agora, na próxima aula, vocês vão ver, tá, o significado geométrico dessas funções. Pronto, pode encerrar.